obrigada, companheiro Miratã. Eu quero agradecer o convite do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, também os companheiros do presidente, o coordenador também da organização do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte, a oportunidade de ter esse encontro aqui com vocês para discutir uma questão que entrou na pauta da sociedade, na agenda da sociedade, dando um salto de qualidade nessa discussão que saiu do âmbito da técnica, da compreensão ou da tentativa de compreender o problema e de tentar solucioná-lo do ponto de vista técnico ou também do ponto de vista administrativo, e enquanto se ficou nesse patamar, não se encontrou até então nenhuma solução efetiva, eficaz para uma resposta a esse problema que atinge cotidianamente cada trabalhador e cada trabalhadora que depende desse serviço público para se locomover do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para o hospital, de casa para a escola, de casa para o centro de lazer, enfim, para se locomover na cidade, para exercer o direito fundamental de ir e vir. Está previsto na própria Constituição Federal. E isso se deu, esse salto de qualidade no debate dessa questão, nessa dimensão e com essa extensão a esse movimento da juventude e dos adultos também que se aliaram a essas manifestações, seja diretamente, seja através das redes sociais, validando, acreditando e se associando a essas manifestações, o que dá condições políticas para que ela venha, por exemplo, num encontro como esse, para um debate com profissionais, de pessoas de diferentes áreas de atividade, discutindo uma questão de interesse geral da vida das cidades e da vida do país. Os companheiros que me antecederam já levantaram as questões históricas, ou seja, a trajetória histórica dessa questão na vida do país, desde bem lá atrás. E eu queria marcar um momento em que esse tema também foi tratado da forma como havia sido antes, que foi o governo Juscelino Kubitschek. O governo Juscelino Kubitschek, o governo que prometia um desenvolvimento em 5 anos, a um desenvolvimento correspondente a 50 anos. E o foco daquela decisão política foi estabelecer como ponto de partida para esse desenvolvimento de 50 anos em 5, a indústria automobilística. No momento em que o Brasil não tinha autonomia de petróleo, era um dos maiores importadores de petróleo, portanto, onerando fortemente as finanças públicas, em detrimento da opção ferroviária, do transporte ferroviário e do transporte fluvial. Portanto, colocando no centro do desenvolvimento industrial a indústria automobilística, havendo também uma dependência tecnológica. O Brasil não havia acumulado suficientemente conhecimentos técnicos na indústria automobilística, com esse déficit do ponto de vista da dependência em relação ao petróleo e seus derivados, e isso evidentemente contribuiu para aumentar a dívida pública, por importar quase que totalmente aquilo que o país consumia a partir de então, e isso já demarcou de uma certa forma uma realidade que se reflete hoje nessas questões de natureza do transporte, da mobilidade, sobretudo dos grandes centros urbanos.
Isso demonstra que os fatos não ocorrem de um dia para outro e tem um começo e um fim no tempo que não tenha um vínculo e uma referência e uma explicação do passado e se projete para o futuro. Agora, o momento a se destacar, que é esse que nós estamos vivendo, a partir dessa provocação de um movimento de rua forte, autônomo, independente, soberano, foi exatamente essa manifestação em torno de uma insatisfação, né, de um sofrimento diário dos indivíduos, dos trabalhadores em geral, dos usuários do transporte coletivo, né, do inferno em que se transformaram as cidades enormes, as megalópolis, nas grandes regiões metropolitanas. Quer dizer, também tem que se verificar que o problema da mobilidade urbana, ela extrapola as fronteiras de cada município, de cada cidade, e ela se expressa e se retroalimenta na questão metropolitana, que não tem, inclusive, um tratamento institucional, ou não teve um tratamento institucional na Constituição Federal. A Constituição Federal de 88 criou as regiões metropolitanas, porém não lhes conferiu poder político para decidir questões da região metropolitana, e o transporte ou a mobilidade urbana é uma questão metropolitana, porque as fronteiras entre os municípios das regiões metropolitanas são artificiais, porque o cidadão, a cidadã, o trabalhador, de um modo geral, ele circula, ele transita todos os dias de uma cidade para outra e, consequentemente, não é um problema que comece e termine na cidade, mesmo que essa cidade seja uma metrópole hoje de quase 12 milhões de habitantes, numa região de quase 20 milhões de habitantes. Isso, a meu ver, vale também para a questão da segurança pública, como vale para a questão da saúde. Se houvesse, de fato, um planejamento metropolitano, evidente que contemplando as especificidades e as características de cada cidade, mas tendo um governo metropolitano convivendo com governos locais municipais e, consequentemente, com o desenvolvimento que abrangesse todas essas instâncias e, consequentemente, as políticas públicas deveriam ter um tratamento e uma operacionalidade capaz de dar conta desse fenômeno metropolitano para além do fenômeno urbano, estritamente no âmbito das cidades, no âmbito dos municípios. Mas até para se chegar lá, não só do ponto de vista que conseguimos suprir aquilo que faltou ao texto constitucional de 88, mas isso também é uma questão política, porque a disputa do poder local, sobretudo se os prefeitos são de diferentes partidos, não há uma predisposição, um ânimo e uma compreensão de que é bom para todos os que moram e essas gestões municipais se vissem, né, numa região metropolitana, convivendo e articulando e integrando e se autoalimentando, se realimentando do ponto de vista de rentabilizar os recursos públicos, de dar mais aproveitamento a esses recursos públicos, mas isso precisaria de um planejamento onde houvesse uma definição clara e consenso de prioridades, e prioridades que deveriam ser orientadas e definidas a partir de critérios do interesse da maioria, em detrimento do interesse de uma minoria, seja de que natureza for. Portanto, há uma questão mais estrutural, mais sistêmica e essencialmente política, e dentro dela se materializa um problema grave, estrutural, que é o problema da mobilidade e o problema do transporte coletivo, em que se expressou de uma forma política e de massa, no momento em que o país estava exatamente inerte, seja em relação aos poderes da República, aos poderes estaduais, aos poderes municipais, um Congresso desacreditado, desmoralizado, sem legitimidade, um desequilíbrio e uma falta de harmonia entre os poderes da República. Portanto, um momento de muita gravidade
e pela ausência da participação cidadã nas decisões estratégicas do país. Portanto, ao mesmo tempo que a juventude, acompanhada pelos adultos que aderiram, direto ou indiretamente, a esse movimento, tirou essa disputa para o patamar da técnica e da administração pública para o plano da política e um plano de reivindicar participação. Portanto, no cerne desse movimento estava um anseio, né, uma demanda por democracia direta, democracia participativa. Portanto, o direito de decidir, o direito de definir as questões estratégicas que interessam ao conjunto do país. Portanto, só com uma análise acurada, e talvez quando o fenômeno estiver mais distante dessa análise, para se compreender o significado e a transcendência das consequências desse movimento daqui para frente. O país é outro, não porque tenha resolvido seus problemas, mas o país é outro no sentido de que esse problema do transporte, assim como todos os outros problemas que dizem respeito ao conjunto da sociedade brasileira, só terá encaminhamento, não solução definitiva, pronta, imediata, mas encaminhamento na perspectiva de se reunir e se resolver esses problemas a partir de uma mudança do quadro institucional do país, o que se coloca diante de nós a responsabilidade por uma profunda, estrutural e sistêmica reforma política do país. Não uma reforma eleitoral apenas, não uma reforma de alterar essa ou aquela norma de organização partidária, não alguma coisa secundária do cenário político da institucionalidade brasileira, mas se trata de rever e reformar o Estado brasileiro, no sentido da sua estrutura, da sua organização, da sua dinâmica de funcionamento, da sua relação com a sociedade civil. E essa sociedade civil não pode ser invisível. Essa sociedade civil ela tem que se expressar através da organização autônoma e independente dos movimentos sociais, até mesmo de partidos políticos. Há quem se escandalize porque os movimentos rejeitaram os partidos, rejeitaram as bandeiras, rejeitaram uma adesão naquele momento, né, das expressões formais e institucionais da política, o que denota que há uma crítica e há uma compreensão de que as instituições políticas, os partidos políticos, as formas de governo não estão respondendo à realidade brasileira do século XXI e diante de um mundo também em crise por conta da crise financeira, a crise do capitalismo, e mais cedo ou mais tarde, historicamente, o capitalismo tem tido uma capacidade fantástica de se ressuscitar e de se propor, né, atualizando-se, mas preservando a raiz desse sistema que se fundamenta na exclusão, na pobreza, na miséria, na expropriação dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos do povo de qualquer sociedade, e certamente está exigindo de nós, quem sabe, uma resposta até do ponto de vista político, institucional, e isso supõe um envolvimento de todos nós num processo de reflexão de que Estado nós temos, que Estado nós queremos, que governo nós temos direito a ele, e quando isso se dará. E isso é uma questão que se coloca ontem, e só agora, por força desse fenômeno social, político, que nos acordou a todos, e que nos coloca em movimento e desafiados a nos juntarmos humildemente e buscarmos juntar nossas forças para que essa força adquire uma tal expressão política capaz de forçar as instituições a quem cabe, ou já cabia há muito tempo, ter uma proposta de reforma política que contemplasse não só a democracia representativa, mas sobretudo a democracia direta. E eu queria agora retomar, eu fiz esse preâmbulo, isso tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo, o transporte como um direito civil, individual, humano, que é o direito de ir e vir. E esse direito de ir e vir não estava sendo respeitado, não estava sendo atendido, né, pelos poderes, pelos governos e pela sociedade como um todo. Depois, essa manifestação e esses fenômenos, né, nos coloca a possibilidade do transporte e junto dela o direito à mobilidade,
de ir e vir, se coloca também o direito social. Direito social como um direito, né, a ter direitos, né, e o transporte se tornando, na compreensão de todos, como uma política pública, como um serviço público, como um direito social e, consequentemente, um dever do Estado de ter políticas públicas para garantir esse direito a todos os cidadãos brasileiros. E certamente isso supõe o direito à cidade. O cidadão só é cidadão se ele tem garantido o seu direito à cidade. E ter direito à cidadania. E, consequentemente, ter direito de ter direitos. E só não ter respeitado os seus direitos, mas até criar novos direitos. E é isso que torna o sujeito, o ser humano, um sujeito político. E, como tal, portador de direitos e portador de força política para transformar a realidade junto com os outros sujeitos políticos, porque o ato político é um gesto de sujeitos coletivos colocados, né, numa mesma direção a serviço de um objetivo comum, de um objetivo coletivo, e no caso o direito a que todos tenham direito à cidade e serem, portanto, cidadãos e, como tal, terem acesso pleno a todos os direitos e até ampliar e conquistar novos direitos no curso do processo social e do processo histórico. Portanto, não é uma luta qualquer, não é um movimento qualquer, não é um fenômeno que se esgota quando os meninos saírem das ruas. Não. Eles foram a provocação a que todos os cidadãos e cidadãs desse país acordassem e dissessem: basta, nós temos que tomar os rumos desse país e temos que colocá-los na direção do interesse da maioria. E o interesse da maioria contrasta com os interesses de uma minoria que sempre reproduziram os seus interesses, os seus privilégios e se apropriaram da riqueza que todos constroem e que nunca é dividido por todos os que constroem e que produzem essa riqueza. Portanto, esse movimento tem uma densidade política e tem um apelo político e tem uma consequência política de uma dimensão que até talvez a gente não alcance ainda no calor de como esse movimento se expressa, mas não tenhamos dúvidas. O Congresso, de repente, adquiriu um furor legislativo que trabalha das 9 da manhã até de madrugada, aprovando projetos que estão engavetados há muito tempo, e é preciso ficar de olho também no Congresso, inclusive esse furor legislativo, porque muita coisa se aprova lá e seria melhor até não ter sido nunca apresentado e muito menos aprovado. Então não basta só para aprovar leis, mas o que fazer dessa coisa. Nossa experiência na Prefeitura de São Paulo, particularmente em relação a esse setor de transporte. O Nazareno nos acompanhou muito de perto e nós éramos do mesmo partido e, na época, os temas eram objeto de organização do próprio partido, discutindo temas, discutindo políticas referentes a esses temas e instruindo e subsidiando e formulando propostas para que os militantes dos diferentes espaços de militância política levarem essas propostas e disputá-las com as outras forças políticas no seio dos movimentos que devem ser autônomos, independentes, soberanos e não subordinados a partidos políticos, à igreja ou a quem quer que seja, porque isso se trata da soberania popular. A soberania popular não pode ficar refém ou ficar submetido a quem quer que seja, a organização que for, sem que antes ele se expresse como cidadã e como cidadão e, portanto, como soberanos numa república democrática, num Estado democrático de direito. E, lamentavelmente, o exercício dessa soberania popular, que consta do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, é letra morta, nunca foi exercida, porque só se exerceu até aqui a democracia representativa, mal e porcamente. A revelia da cidadania e contra, quase sempre, a essa cidadania. Se tivéssemos tempo, podíamos até arrolar que iniciativa do Congresso, que resultados de aprovação no Congresso implicaram não em direitos de cidadania, mas muito pelo contrário, desrespeitando
esses direitos e privilegiando grupos, né, privilegiados e que se usam, que se servem do Estado, né, que é o Estado, né, que está a serviço da reprodução dos interesses e do capital que beneficia essa minoria. Portanto, é uma questão fundamental que estamos a discutir aqui, e a partir daqui nós temos que definir estratégias, e nós temos lideranças organizadas da sociedade civil, seja uma organização sindical, profissional, seja um movimento social popular, que também concorre e vem em apoio à disputa dos recursos públicos. Porque o que se trata, ao reivindicar subsídio total para a tarifa do transporte coletivo, também adquire uma dimensão política, porque se trata de uma disputa dos recursos públicos que são administrados pelo Estado e que quase sempre são apropriados por uma minoria. Os sindicatos fazem essa disputa diretamente com o capital, a promoverem demandas, para apresentarem e lutarem por reivindicações econômicas, diretamente capital-trabalho, do lado da sociedade civil organizada. Essa disputa de poder se dá na relação com o Estado, que é pretensamente numa concepção falsa, né, ideologizada, que é o Estado como árbitro do bem comum. O Estado não é árbitro do bem comum coisa nenhuma. O Estado é forçado quando a sociedade civil se organiza, se mobiliza e se expressa politicamente. Esse Estado é obrigado a dividir um pouco mais a riqueza produzida por todos e pela maioria, que a maioria só é a força de trabalho, não é o capital. E se o capital, se é a força de trabalho, o capital não produz riqueza, não reproduz a riqueza, inclusive. E, consequentemente, a disputa pelo recurso público, não é uma disputa bastante política. Imaginem se um dia o movimento sindical não só viesse depois que o movimento de massa foi para a rua, reivindicado de forma inorgânica e aleatória e espontânea, mas sem isso tirar o mérito e o significado político dessas manifestações. Imagina um dia em que o movimento sindical, nas suas várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras, tiver uma aliança definitiva, efetiva, com o movimento social da sociedade civil em torno dos direitos sociais, dos direitos de cidadania e pelos recursos administrados pelo Estado, não tenhamos dúvidas que teremos acumulado muita força política para, inclusive, enfrentar tal correlação de força. Eu não gosto dessa expressão correlação de força, porque ela nos inibe, ela nos aquieta, nos desanima, porque nós temos não ficar condicionado pela correlação de forças que existe. Nós não temos que aceitar a correlação de força, coisa nenhuma. Nós temos que criar a correlação de força no interesse da maioria, e essa maioria que tem força política suficiente para, inclusive, acordar o Congresso, acordar o governo e colocar o país em movimento na perspectiva de uma plena democracia para todos e para todas. E, consequentemente, isso não é outra coisa senão uma ação política de grande importância e de grande significado, e que vai levar certamente a um salto de qualidade no exercício da cidadania política, que estava inerte, estava desativada, estava recuada, o que tirava inclusive a juventude do interesse pela política, negando inclusive a política, que não há ação humana mais sagrada, mais necessária, mais generosa do que a ação política, a militância política. Então me dá a mim, que já estou nessa idade, não estou velha, é bom ter presente isso, de ver essa juventude, né? Essa juventude protagonizando processos políticos, eles à frente deles, não obedecendo a um líder ou alguém que os conduzisse, eles se conduzem coletivamente, conjuntamente, com os excessos naturais. E os excessos mais graves não foram eles que os cometeram, foi uma minoria que até há de se perguntar a origem deles, dessa minoria, que evidentemente não tem interesse em que as coisas se deem de forma democrática e justa,
na nossa sociedade e no nosso país. Então eu como uma militante já nesse estágio de vida e de militância política, uma das preocupações que eu tenho é quem vai vir depois, não de Luiza Erundina, evidentemente, mas dessa geração de políticos, independente do que se avalie sobre ela, mas o que a gente vai deixar de herança, né, de patrimônio político para essa juventude, e dá uma alegria muito grande, um sentido de esperança enorme, ver que eles estão começando a protagonizar. Eles serão proximamente aqueles que nos substituirão, representando o povo e trazendo o povo para exercitar a sua cidadania política. Portanto, isso é um fator de comemoração, de celebração. Isso me dá muita alegria, muita energia para durar muitos anos ainda, para estar junto com eles, fazendo a revolução que esse país precisa. Bom, agora um pouco da nossa experiência na prefeitura relacionada a esse tema, essa política de transporte. Quando eu, por uma zebra, eu ganhei a eleição. Porque ninguém acreditava na vitória nossa. Nem o meu partido. Nem o meu partido aceitou que eu fosse a candidata, isso é a verdade. Eu falo partido, não as bases do meu partido. E foram as bases do meu partido que impuseram a minha candidatura em relação a um outro candidato, também uma pessoa extraordinária, um militante que com história, com compromisso pela democracia, com luta e com perseguição política, que foi Plínio de Arruda Sampaio. Mas a militância estava no estágio, naquele momento, como estavam os meninos hoje, em torno da questão da tarifa zero. Eles percebiam que o partido tinha que ser fiel às suas origens. E as suas origens apontavam mais uma perspectiva à esquerda, e não da conciliação com as outras classes e conviver da forma como lamentavelmente os governos convivem, né? Conciliando o inconciliável, porque quem propõe conciliação de classe, primeiro nega a existência de classe, ou segundo, nega que numa sociedade de classe necessariamente tem luta de classe, e a luta de classe é exatamente para reverter o interesse da maioria em relação à minoria. Os nossos governantes esqueceram disso, não acreditam mais no povo, e por isso estão vivendo uma crise profunda, que só o povo é capaz de tirar esses nossos governantes da crise em que se encontram. Nesse sentido, quando nós elegemos, em detrimento do que queriam os dirigentes do partido, que nunca assimilaram o nosso governo, não é por acaso que só agora as conquistas do nosso governo, não foi conquista de Luiza Erundina coisa nenhuma, foi a conquista primeiro de um momento histórico que favoreceu a ousadia daquele governo, mas de uma equipe que estava num patamar de qualidade, de competência e de compromisso político que nenhum outro governo desse país teve. É uma Marilena Chauí na cultura, é um Paulo Freire na educação, é um Paul Sige no planejamento, é um Eduardo Jorge na saúde e tantos outros, é Emília Maricati no desenvolvimento urbano, é o Lúcio Gregório do transporte, e aí vai, e só tinha gente muito boa e comprometida e séria, e que querendo aprender, porque muitos estavam saindo da militância de base, outros estavam saindo das universidades, da academia, das pesquisas, né, teóricas, nos meios universitários, e de repente eles se viram diante de um enorme desafio. Não contávamos que ganhava, eu contava, eu sentia nas ruas que dava, mas a gente, na média dos petistas, sobretudo por conta da posição da direção, não é que a direção tinha rejeição a meu nome, a mim pessoalmente, naquele momento, eu sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, é que tinha uma avaliação política objetiva. Imagina, mulher, nordestina, do PT, favelada do ponto de vista de estar sempre junto da luta das favelas e da defesa do direito à terra na cidade. Portanto, se tratava também da defesa do direito à cidade naquele momento. E, portanto, solteira, quer dizer, eu tinha todos os traços que se somavam e explicavam a onda de rejeição a mim, de preconceito, de discriminação e de dificuldade enorme que tivemos naquele período de 4 anos, com minoria na Câmara, porque para ter maioria na Câmara eu tinha que ter feito concessões éticas. E a questão da ética não é uma questão moral, é uma questão política. Portanto, nós não temos direito a transigir eticamente, porque ao transigir eticamente,
quem tem aspiração socialista como futuro da humanidade. E nesse sentido, nós ganhamos, apesar de tudo, com essa equipe extraordinária, e sem dúvida nenhuma foi um marco na história político-administrativa daquela grande cidade que foi São Paulo. Mas só que depois de 23 anos é que agora se começa a reconhecer, e não é o meu partido de então que está reconhecendo, até porque o meu partido na época não aprovou a nossa iniciativa da tarifa zero, não aprovou, não apoiou e tinha incertezas quanto ao mérito daquela proposta, assim como outras tantas iniciativas que tivemos dificuldade de implementar ou não conseguimos implementar, exatamente por não se ter conseguido entender o que representava a conquista para as esquerdas. Não era para o PT, era para as esquerdas conquistar a maior cidade do país, a terceira maior cidade do mundo, com o significado político que tinha e que tem ainda aquela grande metrópole brasileira. E o fato é que nós fomos para lá, né, com muita garra, com muita vontade de acertar, com muita consciência da nossa responsabilidade, que estava em jogo a imagem da esquerda, a imagem do Partido dos Trabalhadores, que nasceram na porta das fábricas, nasceram na periferia dos grandes centros urbanos, nasceram nos sindicatos, nasceram na luta do campo pela reforma agrária. Então não tínhamos o direito de errar naquela experiência. Tínhamos que fazer de tudo para sairmos, né, aprovados do ponto de vista político, como força de esquerda e com pretensões de vocação socialista. E aí entramos lá, sem plano, tínhamos um plano de lutas. Como futuro administração da cidade, nós entramos com um plano de lutas. E nesse plano de lutas não era um plano de governo, não era um plano para ser executado em 4 anos. Nós entramos com um plano de lutas, aquelas lutas que lutaram: casa para todo mundo, transporte público para todo mundo, saneamento básico para todo mundo, casa popular para todo mundo. Imagina, era uma cidade, era um município, com o governador, primeiro Quécia, depois Fleury. No plano federal era Sarney, depois Collor. Querem desgraça maior? Mas o fato é que, graças a Deus, graças à história e graças ao povo, nós fomos aprovados naquela experiência. Mas eu queria falar isso para chegar ao transporte. O nosso plano de luta, que achávamos que era plano de governo, chegando lá, a primeira coisa que o partido esperava de nós, e nós acreditávamos ser possível fazer, era estatizar o transporte coletivo. O transporte coletivo estava sucateado, a frota reduzida, né? Um custo altíssimo, a tarifa era muito cara, e a prefeitura com uma dívida enorme que o Jânio Quadros havia deixado. E a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que era a CMTC, que operava, em tese, operava 30% do transporte coletivo, nós encontramos os depósitos da CMTC vazios, né, sem as condições de manter a frota, de corrigir os problemas da frota e mais. Não tinha um pneu, ou só tinha um pneu careca, né, para manter uma frota de 3.000 unidades, 3.000 ônibus, que era um terço da frota que existia na cidade. E fomos obrigados, forçados a compreender que não seria bom para os usuários de transporte coletivo na cidade que nós estatizássemos. Primeiro, porque não tínhamos dinheiro, íamos endividar mais ainda a prefeitura, e o governo federal e o Senado federal não aprovavam o aumento de endividamento da prefeitura, porque tinha muita dívida pendurada dos governos anteriores, e, portanto, não havia condições objetivas para se estatizar, e esse foi um dos fatores. A nossa deputada Alice Portugal, obrigado pela presença, Alice. E aí nós fomos, né, obrigados a dizer para o partido que não aceitou, que o partido achava que a gente podia fazer a revolução ali, e não aceitou que nós não estatizássemos o transporte. Mas aí tentamos buscar outras soluções. E a primeira solução foi exatamente mudar, primeiro recuperar a frota e mudar os termos do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo na cidade. E aí mandamos para a Câmara uma proposta que evidentemente não aprovou, que foi essa proposta que o Lúcio e a sua equipe no setor de transporte, na Secretaria de Transporte, né, construiu, que era zerar a tarifa com base
numa reforma tributária. Uma reforma tributária a partir do IPTU, aplicando o princípio da progressividade tributária, que está respaldada pela Constituição de 88. Ou seja, isentar do tributo quem tivesse moradia de até 60 metros quadrados e cobrar uma alíquota maior para os imóveis de mais valor, as mansões do Morumbi, né, os prédios de banco, os prédios de shopping center, os prédios de supermercado e as áreas ociosas que existiam na cidade. Ainda havia quase 20% de espaços vazios na cidade, com uma cidade que tinha mais de 1 milhão de favelados, outro tanto de pessoas em cortiços e outro tanto de pessoas nos baixos do viaduto. Portanto, era absolutamente injusto que se mantivessem as alíquotas do imposto predial territorial urbano, que é um imposto direto, como tal é um imposto justo, e aquela decisão do governo de taxar mais fortemente os que tinham poder contributivo maior, que é quem detinha maior patrimônio imobiliário, enquanto isso isentava os que não tinham poder de contribuir e isentava aqueles de pequeno ou de médio poder contributivo do ponto de vista da propriedade. Aquilo seria suficiente para começar a construir um fundo para cobrir os custos do transporte, porque não era justo que o transporte fosse coberto o seu custo totalmente pelo usuário direto desse transporte. E aí veio a ideia de vamos criar um fundo de transporte a partir do imposto progressivo, que é diferente da desoneração fiscal que o governo vem fazendo sobre o PIS, né, e sobre, qual é o outro imposto? O COFINS, porque desonerando o imposto, que é um recurso que se destina à previdência, ou se destina à assistência social ou outras políticas públicas, você simplesmente transfere o recurso que é da mesma fonte e aqui se destina aos mesmos usuários, que é a população em geral. É como renda família, aliás, como Bolsa Família. O Bolsa Família não é uma distribuição de renda. Distribuição de renda é quando você onera, né, distribui a carga tributária desigualmente, dependendo da capacidade contributiva das pessoas. Portanto, inverte a lógica da tributação, fazendo justiça fiscal e, consequentemente, fazendo justiça social. Acho que governos de partidos como os nossos terão que enfrentar essa questão. Tem que fazer justiça fiscal, tem que fazer uma reforma tributária do sistema tributário, de modo a penalizar as grandes fortunas, tributar fortemente as grandes fortunas, tributar fortemente as heranças, tributar fortemente quem tem poder de contribuir e aliviar a carga tributária dos mais sacrificados sobre quem recai os custos de tudo. Então é uma medida estrutural, não é apenas transferir da saúde ou transferir da educação para o Bolsa Família, que também é necessária, mas não pode ser uma mera transferência de um recurso de uma bolsa para outra bolsa, que é o mesmo dono da mesma bolsa, que é o povo. É diminuir saúde, diminuir educação, ou deixa de investir mais em saúde e mais educação, e outras políticas públicas, infraestrutura urbana, saneamento básico, habitação popular, e destina para assistência social, para suprir uma necessidade fundamental de sobrevivência, que é o Bolsa Família. Entende-se que essa política é necessária a curtíssimo prazo e associada a outras medidas que emancipem essas famílias, que emancipem essas pessoas. Senão, a própria IPE está demonstrando que os primeiros contemplados com a Bolsa Família estão voltando ao mesmo estágio de miserabilidade, porque não se emanciparam, e o Bolsa Família não é suficiente para dar conta dos custos de manutenção e de promoção de uma família, mesmo naquele estágio de miserabilidade. Sai do estágio, passa a comer pelo menos 2, 3 vezes no dia, mas o ser humano é muito mais que isso. E a emancipação humana de uma pessoa vai para além de comer 3 vezes por dia. Ela tem que se ter outras possibilidades de realização humana, de realização pessoal. Portanto, ou os nossos governos enfrentam a questão de fazer a distribuição real de riqueza, e a distribuição se dá, por exemplo, por uma reforma tributária que distribua de forma justa, não igualitária, que você distribui igualmente o peso de um tributo,
é você tratar desigualmente os desiguais, e aí manter a desigualdade. Tratar igualmente os desiguais é manter a desigualdade. Tem que ter a vontade, a coragem e a disposição política de fazer o inverso, de reverter essa lógica e distribuir a riqueza prioritariamente para as faixas de renda com mais dificuldade, e com isso você igualiza ou cria uma condição de igualdade ou de igualdade social, que é muito mais do que acabar com a pobreza ou a miséria. É garantir igualdade para todos, igualdade de direitos. E nesse sentido foi o apelo que nós lançamos, né, com a proposta de tarifa zero, que evidentemente não foi aprovada, sequer foi votada na Câmara, não teve sequer o apoio do nosso partido, e eu quase tive meu mandato cassado por essa ousadia de pretender resolver o problema do transporte e da tarifa na cidade com uma medida de justiça fiscal, de justiça tributária, a partir do princípio da progressividade tributária, que hoje no Brasil não existe. Muito pelo contrário, o sistema tributário no Brasil é regressivo. Paga mais quem tem menos, paga menos quem tem mais proporcionalmente. E isso é um motivo de injustiça fiscal e, consequentemente, de injustiça social. Não se promove igualdade se não se estabelecer diferença na distribuição e no peso da carga tributária, diferentemente entre os que estão mais onerados socialmente e os que estão mais contemplados no nível da sua condição de renda, de sua condição de bem-estar, e por isso é de fato uma exigência de política pública e de decisão política, que supõe evidentemente não vontade só do governo, mas o apoio da sociedade organizada para sustentar essa decisão política nesse nível de polêmica que gera, ao ponto de, como aconteceu no meu tempo, que eu quase fui cassado no meu mandato pela Câmara Municipal e só me escapei. Isso foi uma campanha de mídia, campanha de jornais, poderoso contra nós, e só escapei porque o povo foi para a porta da Câmara, acampou na porta da Câmara durante uma semana. Era um período de muita chuva, de muito frio, e eles não arredaram e só saíram da porta da Câmara Municipal de São Paulo quando a decisão de maioria foi pela aprovação daquela decisão da Câmara a respeito das contas da minha cidade, e nessas contas constava evidentemente, né, e quando apresentamos o projeto de orçamento para o ano de 92, de 93, constava essa possibilidade de aplicação do tributo do IPTU, distribuído de forma justa a carga desse tributo sobre os níveis de renda da população daquela cidade. Então, foi esse o resultado, e quando a ideia ela tem validade, ela é bem intencionada, ela tem consistência, ela sobrevive ao tempo, e ela sobrevive às adversidades, e de repente ela é assumida e é apropriada pelos cidadãos e cidadãs. Portanto, se viabiliza politicamente e se legitima, porque não é mais uma decisão de um governo, mas é a decisão da sociedade civil, que se apropriou de uma dada proposta de governo em um dado momento, há 20 anos atrás, e ela se torna, de fato, uma proposta que me deu a possibilidade. Olha como Deus é bom, e como a história também nos coloca as possibilidades, as oportunidades. Como deputada, em 2011, ainda com a visão e com a cabeça voltada para aquele momento do nosso governo, resolvi apresentar uma proposta de emenda constitucional, incluindo o capítulo 6 da Constituição, o transporte como um direito social, e como um direito social se torna um dever do Estado, e como um dever do Estado se torna uma política pública, e como política pública o cidadão pode cobrar até na Justiça, no Ministério Público, para que esse direito social seja atendido. Portanto, uma conquista formal institucional era um instrumento de garantia de direitos a partir da compreensão e da apropriação de a quem interessa esse direito, lutar por ele, exigir que o Estado atenda de forma plena e a todos esse direito social, como a saúde, como a educação, como a segurança pública e outros direitos sociais que estão escritos no texto do capítulo 6º, no artigo 6º da Constituição de 88. Eu peço desculpas, eu passei do tempo, mas queria me colocar à disposição para, eventualmente, preencher os vazios da minha fala, bastante emocionada, comovida e pouco objetiva.